Você está no auditório Armando Nogueira, da Feira do Livro 2023. Receba as nossas boas-vindas. Não é permitido fumar no auditório. Alô? Estão me ouvindo? Acho que está melhor, né? Então, bom dia a todos. Eu sou o João Luiz Secantini. Vou fazer de uma forma informalmente aqui, vou conduzir a mesa, né? Não posso nem dizer que seja coordenar. E nós estamos aqui nessa mesa que foi intitulada Literatura Infantil entre Arte e Educação, um nome bastante amplo, né? Como se pode imaginar, e fizemos um recorte particular, assim, trocando algumas informações. Tenho aqui ao meu lado a Bel Maier, né, uma pessoa bastante conhecida na área, que tem um trabalho assim maravilhoso com bibliotecas. O Marcelo Maluf, também um escritor de literatura adulta, literatura infantil e juvenil, né, ganhou alguns prêmios, tem o primeiro livro de estreia maravilhoso, que eu gosto muito. E espero que a gente possa ter uma conversinha aqui sobre esse tema, um recorte bastante particular, até porque essas relações entre arte e educação são exaustivamente discutidas no campo da literatura infantil, a gente corre o risco de ser muito redundante. Mas, então, vou passar a palavra inicialmente ao Marcelo. Pode ser, Marcelo? Pode. Que, assim, tentando manter um pouquinho aquela primeira conversinha que a gente teve. Uhum. E sempre é bom a gente ter o artista, né, o escritor, num evento sobre literatura, leitura, dando o pontapé inicial. Então, está com você a palavra, Marcelo. Oi, bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite, né, e estar aqui nessa mesa ao lado da Bel e do João é incrível. Pessoalmente, só os conheci hoje, né, mas a gente já acompanhava o trabalho da Bel, o João também. E, enfim, para mim é um prazer e uma honra estar aqui para discutir um assunto tão importante, tão relevante dentro da literatura de modo geral. E eu acho que eu gostaria de começar falando um pouco sobre isso, né? Talvez eu fuja em algum momento do tema, mas vocês me recuperem, tragam de volta mas eu quero trazer algumas ideias que sempre me vêm quando se pensa na literatura infantil, infanto-juvenil, ou mesmo juvenil. E às vezes me incomoda muito
como escritor, e também como leitor e como alguém que pensa a literatura infanto-juvenil e dá aula sobre isso, sobre o processo de criação literária a respeito do texto literário voltado para a infância, etc. Mas, muitas vezes, e isso não está fora do escopo da literatura infantil, no entanto, pensar a literatura infantil ou infanto-juvenil como um suporte pedagógico, muitas vezes se tira a palavra literatura, porque, antes de mais nada, é literatura, né? Os bons textos, sejam eles escritos para o público adulto ou para o público infantil e infanto-juvenil, devem ser boa literatura, não subestimar, nem superestimar o leitor, mas escrever textos de qualidade, o que a gente busca. Então, quando eu li o tema da mesa, e aqui eu não estou fazendo nenhuma provocação, mas só pensando junto com vocês, seria muito estranho a gente olhar uma mesa chamada assim, literatura adulta, entre a arte e a educação, né? Seria algo muito difícil de se pensar, soaria estranho, né? Então, posso dizer, e aí depois eu quero ouvir vocês, claro, a gente compartilhar e discutir isso, mas a mim soa estranho falar isso, né? Não que a educação não esteja e não permeie todos os campos literários, todos, né? Não só a literatura infantil, infanto-juvenil. E outra coisa que eu acho que é importante dizer é que a ideia, por exemplo, de um festival literário, uma feira literária, e eu acabei de falar isso ali fora, deveria comportar na sua grade principal uma mesa como essa, ou com outros autores, pensando a literatura, dando a mesma importância que se dá para a literatura adulta, e eu passeio entre os dois mundos, eu também escrevo literatura adulta, e posso dizer de experiência própria que, muitas vezes, o tratamento é outro, né? Talvez um tratamento mais importante para o autor de literatura adulta, né? E a gente tem um cenário e uma produção literária voltada para a infância incrível, com autores incríveis, né? Então, por que não dar a mesma importância? Por que não criar mesas principais? Não estou falando de mim aqui, não. Estou falando de outros autores, né? Por que não? Aqui isso é uma provocação mesmo. E então, eu acho que isso, para começar a pensar esse tema, para começar a pensar em como, de repente, o livro que é visto como menor, como ele chega para o leitor, né? Se eu chego como um grande autor de literatura adulta no lugar, eu vou ter um respeito. Se a criança ou o jovem que lê aquele autor de literatura infantil, e já a imprensa, a mídia ou todo mundo percebe ou coloca isso como algo não tão importante, será que eu não estou eu não estou fazendo com que este leitor não dê tanta importância para a própria literatura, que eu estou dizendo que ele deveria ler na escola ou em casa, ou seja onde for? Porque eu acho que passa por isso. Passa por isso, a formação dos leitores passa por aquilo que nós, como autores e pensadores e promotores da literatura para criança, como a gente encara e como isso pode chegar no aluno. Por isso que, voltando à minha primeira fala, pensar como suporte pedagógico, há que se tomar cuidado, né? Ela não deve ser isso. Eu sei que talvez seja uma discussão até antiga, que já se falou muito sobre isso, mas eu penso que não foi superada ainda, né? Então, enfim, acho que eu falei demais já, e para abrir esse primeira
essa primeira fala e quero ouvir vocês, até porque eu falo aqui do ponto de vista de alguém que pensa literatura infantil também, que escreve sobre isso, que dá aula sobre isso e que recebe e que encontra leitores e percebe um pouco esse movimento. Mas, é claro, quero também saber da experiência de vocês, a gente para poder entender se é isso mesmo, se eu estou indo num caminho ou pensando algo que possa ser, que é legítimo, né, pensar sobre isso. É isso. Bel, João. Nós fazemos uma rodada, cada um fala um pouco, ou a gente já engata nas provocações dele? O que você acha, Bel? Você manda. Não mando nada aqui, não. Não, mas tem duas coisas que... Então, acho que eu vou aproveitar, porque depois passa um pouco, não é? Que você toca, um pouco brincando, a hora que você fala dessa coisa da literatura infantil e educação, e por que não literatura adulta, né? Que a gente não faria essa discussão, mas deveria ser feita. A gente não pode esquecer que a literatura adulta, ela, tal como a literatura infantil, num país como o nosso, sobretudo, onde tem uma tradição de leitura pequena, às vezes a primeira experiência que as pessoas vão ter o contato com um clássico, seja lá do século XIX, seja um contemporâneo, é na escola, né? Um romance e tal. E, às vezes, esse contato é muito negativo, né? Pela maneira que, às vezes, lógico, eu estou fazendo generalizações, mas, né, depois de 30 e tantos anos visitando escolas e trabalhando com professores e desenvolvendo projetos, né, às vezes há uma instrumentalização muito negativa do livro adulto, e esse contato acaba sendo ruim também. Então, acho que essa questão da educação e leitura, educação e literatura no país é um problema muito sério, muitos desdobramentos, se fala muito disso, mas é assustador ver como o tempo passa e isso não é superado. Eu fico sempre espantado com a capacidade, assim, um medo, né, de que se promova a leitura, sobretudo uma leitura livre ou com uma mediação moderada, aberta, né, e a escola impõe isso de maneira muito complicada. É uma generalização e tem inúmeras escolas que fazem isso de uma forma boa, tanto públicas quanto privadas, mas tem muita coisa assim, no país particularmente. E a gente costuma atacar muito a escola pública nesse sentido, às vezes porque ela é deixada numa situação de penúria e pelos governantes, mas eu já vivi a experiência também, por circular muito pelo interior e pelo país, que as escolas particulares, normalmente, talvez não uma cidade assim maior, ela tenha uma que é um sistema de ensino, já tem um pessoal mais preparado, mas muitas outras, 10, 15 numa cidade, pequenas, dão um tratamento para a literatura como se o livro literário fosse um livro didático. Ele está ali para apenas transmitir esse aspecto, seja da língua, seja de conteúdo. A escolha dos livros costuma ser muito equivocada, né? Se escolhem os livros mais pedagogizantes, no pior sentido da palavra. Então, essa é uma questão que acho que já valia a pena tocar. Você quer falar sobre isso um pouquinho? Primeiro, bom dia para todas, todos e todes. Que bom estar aqui, Marcelo e João, conhecer vocês pessoalmente, né? Que essa nossa família literária vai se articulando aí por outros caminhos, mas é sempre bom, né? Quando a gente está perto, e estar perto numa feira de rua, né? Que acho que essa é outra coisa boa e importante que a gente está vendo aí, ganhando um outro fôlego no nosso país. Uma feira que quem vem comprar maçã ou flores vai olhar que é aquele monte de barraquinha ali. Ah, livro, dá para dividir espaço com livros. Isso é muito bacana, né? A gente pensar os livros ocupando um território da cidade, e a gente adoraria estar lá no sol fazendo essa prosa, né? A gente está aqui dentro e vai aproveitar aqui dentro também. E ainda um dia lindo de sol, né? Então, muito bom estar aqui com vocês. E quando eu olhei o tema, e agora ouvindo essa tua provocação também, a minha atuação é muito nas bibliotecas comunitárias, né, nas bibliotecas que estão nas áreas mais afastadas do centro e construindo centralidades ali a partir do livro. Então, eu gosto de pensar num conceito que a Cristiane Tavares tem insistido, né, desse da literatura para as infâncias. Porque aí não é uma literatura para a criança, não é uma literatura para uma infância,
mas para as infâncias que nos habitam. E a literatura pensada para as infâncias, ela tem sido o que você trouxe aqui, João, a porta de entrada para muitas pessoas que não tiveram acesso aos livros ou que a aproximação foi uma aproximação escolarizada e negativa. Porque o livro pensado para as infâncias, ele é um objeto de arte muito importante nas periferias. É a sua oportunidade de encontrar com ilustrações, com diversidades, porque não tem outros quadros, né, outras oportunidades de você visitar essa questão estética, né, os vários formatos dos livros. Eu tenho percebido que os livros para as infâncias na periferia ele tem funcionado como o LP foi para a minha geração. Cada LP que chegava, a gente estava lá na maior expectativa da capa, né? A gente queria analisar a capa, ver quem fez aquela capa. Às vezes, a gente, no sábado, em casa, se juntava. Meu pai adorava o Martinho da Vila, a Clara Nunes, né? Que tiveram aí capas maravilhosas, Benjor. E aí a gente reconhecia o traço, né, de Rosa do Povo. Não, isso aqui está presente naquele outro livro, naquela outra capa da Clara Nunes. Então, assim, aí a gente sai, né, dos LPs, né, e aí os livros para as infâncias começam a ocupar esse lugar, né, de reconhecer. As crianças de onde eu atuo, elas identificam de longe o traço do André Neves. E isso é uma formação para a arte, isso é uma formação para a literatura. As crianças identificam, os jovens também, os adultos também. Quando teve a exposição aqui em São Paulo dos 50 anos da Feira de Bolônia, né, das ilustrações de Bolônia, foi uma exposição que o SESC, né, abrigou. A gente falou, o que vocês vão fazer com essa exposição depois? A gente não sabe. Eu falei, a gente tem uma proposta, levar para Parelheiros. Porque você encontrar na parede uma imagem que depois você fala, nossa, mas isso aqui é aquela mesa do livro? É. Então, isso também te aproxima dessa relação com a arte, né? Então, concordo com o que você diz, Marcelo, né? A literatura para as infâncias, elas merecem, né, um espaço importantíssimo em qualquer festa literária, em qualquer festival, em qualquer feira, porque o que tem sido feito, né, por vocês que são autores, autoras, os editores, né, de livros para as infâncias, tem sido um trabalho impressionante de aproximação com as outras artes, de aproximação com a literatura. Os jovens de Parelheiros, que muitas pessoas conhecem, né, o que esses meninos têm feito, né, pela literatura, como jovens leitores, que depois vão se aprofundar em literaturas de autorias indígenas, eles começaram lendo esses livros que diriam para as infâncias, né? Porque encontrou um lugar nas infâncias deles. Acho que esse é um ótimo caminho. Então, voltando à sua fala inicial, no segundo momento você aponta, não é, dessa pedagogismo forte nos livros que acaba deturpando de uma forma. Você sai do campo do literário, você vai quase para o campo da doutrinação, do ensino, como a gente queira chamar. E isso, acho que a gente está vivendo um momento ruim nesse sentido, porque ao mesmo tempo que nós temos assim uma indústria editorial que está muito centrada no livro infantil juvenil, porque aí você lida com números muito grandes, né, compras do Estado, das prefeituras, enfim, tudo isso. Mas a gente também tem agora, eu senti, esse ano foi o ano que eu senti isso mais, porque eu recebo quase toda a publicação por fazer parte da Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil, então sou votante, e os votantes, as editoras ficam muito empenhadas em mandar seus livros para concorrer ao prêmio, para divulgar entre os especialistas, essa coisa toda. Mas, mais do que nunca, nesses últimos 2 anos, assim, o anterior foi menos, porque ainda estava muito ligado à pandemia e a indústria editorial, de um certo modo, né, ficou paralisada. Mas nesse, que recebemos assim, uma quantidade de livros imenso, tem me chamado a atenção, ao mesmo tempo que a gente tem nas editoras já de mais tradição, mesmo pequenas, ou que você tem um bom curador,
editores bem experientes, livros de muito boa qualidade estética, cada vez mais com um apuro das capas, da qualidade, da materialidade do livro, tudo isso. Mas também estão chegando assim coleções e coleções, como se fosse assim, sabe, mercadoria de supermercado de 10, 20 volumes, absolutamente pedagogizantes, didáticas, querendo quase fazer lavagem cerebral nas crianças, que remete a uma época assim dos anos 50, 60, que você tinha esse tipo de publicação. Tinha uma editora, não vou citar o nome, porque ela ainda existe e hoje já tem outro perfil, seria uma maldade, mas que durante muito tempo fez livros dessa natureza, o Jacarezinho Egoísta, o Porquinho Preguiçoso, a Menina Sujinha, e por aí, enfim, todas as coisas que a gente pudesse imaginar de horrível. E agora a gente começa a ter de muita doutrinação religiosa, política, todos os conteúdos que estão lá, mas numa quantidade, e às vezes não chega, raramente chega. É engraçado que a gente está o mercado editorial brasileiro de literatura infantil juvenil já está no momento de maturidade, que é muito difícil você ver numa editora minimamente preparada tal, um descompasso exagerado entre a ilustração e o texto, né? Então há um apuro, há uma escolha de autor dos dois lados que se equilibra. Nessas coleções, o texto costuma, acho que por um lado até cômico, há também esse entrosamento, né? Quer dizer, o texto é horrível, medonho, didatizante, e a ilustração consegue ser tão ruim quanto, mas a materialidade não. E aí ela engana, porque aí você pode ter uma capa dura, você pode ter uns efeitos lá que se usa, enfim, uma série de coisas. Então, quem não é pais, que não são leitores ou não estão, né, ligados a esse universo da cultura, vão pegar gato por lebre, porque os livros são muito vistosos e tal. Mas isso sempre houve, não vou dizer que não existia antes, só que agora é numa proporção, são tantas coleções, e isso é preocupante. Então, quer dizer, eventos como esse, ou situações que a gente tenha para apontar isso, né? Quer dizer, não ter medo de dizer com clareza, olha, isso daqui não é literatura infantil, isso daqui é um livrozinho aí, nem sei como que a gente vai chamar, né? Mas utilitário, porque isso está com uma força muito grande. Então, fora isso, depois a gente poderia, lógico, avançar para todo um outro campo, que também é muito complicado e acho que tem sido muito descuidado pela escola pública. Depois eu acho que isso vai ser talvez até mais o centro da minha fala, que é a questão da mediação escolar, né? Que, dependendo do ambiente que você está, no Estado, na prefeitura, na escola privada, essa mediação é feita de um jeito e a gente tem que cuidar mais disso, porque eu acho que estamos regredindo de novo muito. Tá? Mas isso é assunto mais para frente. Maravilha. Tudo isso que você comentou aí sobre... A gente percebe, né? A gente percebe nas edições, percebe em algumas publicações voltadas para esse público o quanto isso acontece. Mas eu sempre reforço também que boa ou má literatura acontece em qualquer gênero, em qualquer idade, né? Isso é importante também dizer, né? Se você me permite, não vamos esquecer que, no caso da literatura infantil, você tem grandes compras estatais. Isso. E que, se você não tiver de lá também, do outro lado, alguém que cuide, né, dessa questão de escolher o melhor livro estético, literário, perfeito, enfim, acaba-se em nome até de... Eu vi que agora já tem umas cruzadas ideológicas nesses livrinhos para crianças, quer dizer, que sempre existiram, mas que chega com muito mais força. Então, daqui a um pouco, nós vamos passar apertado com esses livros aí nas bibliotecas escolares, né? Eu como autor também, eu prezo muito pela imaginação, né? Pelo texto que leva... Eu lembro de me permitam citar uma pequena situação que eu vivi numa Bienal. Entrei num estande de uma grande editora que publicava livros infantis, infanto-juvenis, e vi que umas 5 crianças entraram correndo assim, foram direto para os livros que estavam expostos. E uma delas pegou e falou assim: esse aqui não. Ela puxou um livro e disse: esse aqui não. Eu falei: por quê? Estava querendo me ensinar alguma coisa. Então, na hora que, como autor ali faz tempo, eu olhei aquilo e falei: eu não quero ser o autor deste livro. Que alguma criança chegue e fale: está querendo me ensinar alguma coisa, né? Ao invés de me dar o prazer da leitura, de que eu entre num mistério, numa aventura, numa história que seja ela realista ou fantástica, mas que
faça com que eu mergulhe no texto, né? Com que eu queira... Acho que o microfone parou, ou não, não sei. Estamos te ouvindo. Não parou, tá bom. Mas que eu mergulhe no texto, que eu me delicie com aquela história, que eu queira virar a página, que eu me pergunte, e depois? E depois? Né? Isso, como autor, eu busco isso, seja, né, seja escrevendo para adulto ou para criança. Quer dizer, eu quero que o leitor tenha prazer com isso. O Ítalo Calvino fala uma coisa muito legal na abertura daquele livro dele, Visconde Partido ao Meio, que ele fala, eu resolvi escrever esse livro porque eu queria me divertir. Mas eu também quero divertir o leitor, porque, afinal de contas, ele vai despender um tempo da vida dele, ele vai entrar numa loja, ele vai gastar um dinheiro, nada mais justo que eu dê para ele algo com que ele se entretenha, mas que ele se divirta também. E isso é o Ítalo Calvino falando, quer dizer, não é o divertir no sentido de diverter, de tirar de sair do real, de sair do campo, de ser algo, como se diz muito da literatura fantástica, de uma maneira totalmente equivocada, que é algo que foge ao mundo, que foge à realidade, né? E, às vezes, um texto realista pode fazer a mesma coisa, né? Pode fugir do assunto, né? Não precisa ser realista para entrar em determinado assunto. Mas, enfim, essa possibilidade de dar ao leitor o prazer do texto, o prazer da leitura, é o universo que eu imagino que seja o melhor da literatura para todas as idades. E quando isso não acontece, quando vem uma literatura que é didatizante ou que ela quer fazer isso, eu acho que é um desserviço, né? É um desserviço para a literatura e para a educação. Agora, por outro lado, eu achei muito interessante nesse teu depoimento aí que você teve sorte, né, de ver uma criança que é um leitor bem formado. Quer dizer, passou alguém ali na vida dele que ensinou a ler, ou ele já é um leitor que já leu tanta coisa, que bateu o olho ali pela periferia do livro e já percebeu. Esse é fria, esse é roubada. E nós somos assim, né? A gente sabe direitinho. Às vezes a gente é enganado, né, por uma capa, alguma coisa, tanto para o bem quanto para o mal. Mas, assim, é bom encontrar leitores assim. Quem dera, a maior parte das crianças já tivessem com esse background para rejeitar esses livros, né? Olha, Marcelo, você estava falando dessa história, eu lembrei de uma parecida também, né? Que aí era uma história, não vou falar o nome, porque continuam publicando, né? E aí era um jovem mediando, né? Um jovem mediador, porque acho que a gente tem que considerar isso também, né? Nem todos os mediadores de leitura são, né, aqueles que receberam uma formação e agora são mediadores. O lugar que eu ocupo é com gente que está ali, né, se formando no processo. Então, ele está se formando como leitor, como mediador. E aí era uma atividade, né, com as crianças, e naquele tempo que eles ainda tinham menos formação, começavam... Porque hoje eles sabem, né, a gente só faz a mediação do livro que a gente já leu antes, né? Mínimo, né? Mas eu estava falando de meninos e meninas com 16 anos mediando para outras crianças pequenas. E aí era a história lá de um animal que aprendia a escovar os dentes. Quando eles terminaram, o menino falou, que história besta. Porque, assim, né, estava na cara o que era aquilo, né? Que era uma história para ensinar a escovar os dentes, né? Então, tem momentos, né, que você vai ter as crianças, na sua espontaneidade, né, conseguindo trazer essa informação. E o rei está nu, né? Mas nem sempre, né? Agora, o quanto é importante o mediador, né, ler nas entrelinhas, né? Aquilo que para nós somos da área, Cecília Bajur, né, fala tanto dessa leitura que está ali nas entrelinhas, da importância da gente ter uma literatura que traga silêncios, né? Porque se a gente não tem silêncio, onde é que a gente pensa? Aquela literatura que não te deixa espaço para ficar quieto, para pensar, ela serve pouco, né, para as transformações. Na área das infâncias, a gente tem trabalhado muito também nessa literatura como a possibilidade do contato, né? Essa literatura que dá colo, que constrói conexão
entre a mãe, né, entre os adultos e a criança, mas pensando na mãe mesmo, né? A gente tem um monte de gravidez indesejadas que são tocadas para frente, às vezes indesejadas porque já é o quarto, o quinto e você não queria mais, às vezes indesejada porque ela chega numa idade em que você tinha outros planos para a sua vida e agora você tem um bebê. E a literatura para nós tem sido muito importante para a construção dessa conexão, né? Você não tem palavras para dizer, mas teve alguém que escreveu essas palavras que podem te ajudar a fazer essa conexão com o bebê. E aí o que serve são as palavras, quanto mais literárias, quanto mais poéticas, né? Você não está precisando, naquele momento que você já está sofrendo com uma gestação, vir alguém ainda te dar palavras para te ensinar. Assim, a gente não pode trazer mais aflições para aquele momento. Então, nós temos trabalhado muito com essa literatura, como esse acolhimento mesmo, como esse colo para a mãe, como essa possibilidade de conexão. E aí nós estamos fazendo isso já há 2 anos, né? Depois, num outro momento, eu falo mais desse livro, que é o Nascidos para Ler, no Melhor Lugar para se Viver, um livro escrito com mães, com jovens, com educadores de um território. A gente escreveu esse livro coletivamente, e aí a gente está agora desenvolvendo uma pesquisa. A Daniela Padilha, da Jujuba, levou para o mestrado. O que tem acontecido numa casa que esse livro foi o primeiro livro que a criança recebeu, que foi esse primeiro livro de conexão com o bebê. E uma das primeiras descobertas que a Daniela viu, né, conseguiu olhar agora, que nas casas que não tinham nenhum livro, agora tem 5 em média, porque um livro vai puxando o outro. E uma das perguntas que a gente faz para a mãe, né, são mães que perguntam para outras mães, é que lugar que o livro está. Porque a gente tem estimulado isso que você falou, do livro estar no lugar do brinquedo também. O livro é também uma opção do brincar, assim como as cantigas são. Então, onde está o livro? E aí ela conversa sobre isso, sobre deixar o livro com o brinquedo. Alguma vez o bebê trouxe o livro na hora que ele estava brincando? Ele trouxe o livro e te pediu? E te entregou o livro? E aí a gente tem um grupo, né? São mais ou menos 300 famílias que estão sendo acompanhadas. E aí tem um grupo de WhatsApp, um dos muitos, né, em que elas mandam fotografias e vídeos. Isso é uma pesquisação, né? Então, quando elas percebem que o bebê começou a passar a página do livro sozinho, e está lá, né, e reconhece e fala, o bebê, mamãe. Então, tem vídeos lindos dessas mães que começam a observar que o livro, né, ela é uma conexão com aquela criança, ela é também uma possibilidade de aprendizado, mas dentro do jogo. Né? A gente não está dando um livro para ensinar a mudar a página, mas lá no lugar do brinquedo, a gente sabe o quanto é importante esse movimento, o quanto é importante essa visão, né, que está ali da esquerda para a direita, né, para a nossa cultura, né, porque a gente sabe que em outros lugares o sentido é outro. Então, acho que é isso que a gente precisa ir construindo, né? E que para alguns grupos sociais isso já é tão automático, né, que depois não se percebe, porque uma criança no 5º ano, com 5 anos, 6 anos, 7 anos, vai, né, ter aquela dificuldade ou demora a aderir ao livro, não é? Porque isso é coisa que em outras casas já vem muito Exato, cedo, não é? Você tem já esse gesto. E a questão gesto, dos temas também, né? Você ter temas que digam alguma coisa a certos grupos, talvez não digam a outros, né? Sem perder a literariedade. É isso. Que é o desafio, poesia. né? É isso. Mas então, por que você já não pega o embalo, Bel, e agora... E conta um pouquinho dessa história. Nós, né, felizmente, temos, né, quem escreve e que sempre dá livro, acabamos de ganhar mais um aqui, e que sempre mandou livros. Né? Nós começamos a fazer um trabalho bem importante nos últimos 15 anos de conseguir qualificar as doações e as compras. Bel, explica um pouco mais quem é esse nós. Esse nós, né? Então, nós das bibliotecas comunitárias, né? As bibliotecas comunitárias que acabam nascendo nos lugares em que não há uma biblioteca pública, em que o Estado não chegou,
Mas não é só disso, né, que a biblioteca nasce. Ela nasce também do desejo de uma comunidade de ter a palavra escrita, porque história a gente sempre teve, né? Todo mundo muito regado à história, né? Muita oralidade, as histórias estão lá nas nossas vidas, mas o livro não. Então, nós, das bibliotecas comunitárias, no início, né, então a gente fazia campanhas para receber livros pensados para as infâncias, a gente sempre recebeu pouco, porque ele é um livro que tem uma vida útil muito mais curta, né? As crianças comem os livros, né? Então, os livros não chegam, né? Chegavam pouco. Então, quais são aqueles que chegavam? Aqueles que falam assim, nossa, esse livro é ruim demais, vamos dar para alguém. Né? E aí a gente começou a fazer todo um trabalho falando, imagina só, né, numa casa em que você tem tantos livros que você consegue fazer uma curadoria e falar, isso aqui não serve. Aí você manda para quem não tem nenhum. Então a gente fala assim, olha, tenha coragem de jogar o livro ruim fora e manda o bom para a gente. Porque nós estamos transformando pessoas em leitoras e pessoas que ainda não constituíram as suas estantes de livro. Então, foi muito importante esse nosso trabalho, e aí a gente começou a chamar as pessoas estudiosas do assunto, né? Eu agora até conheço bastante, mas eu não sou uma especialista, não era uma especialista também em literatura. Então, começamos a chamar gente como a Mel, né, Cris, Tavares, essas pessoas, para nos dar formação, para a gente conseguir também ter critérios para esse objeto de arte. Isso, para a gente, foi muito importante. E aí a gente começa a fazer todo esse trabalho de receber livros com uma curadoria. Olhar também os processos de seleção, né, as revistas que fazem isso. Mas chegou um momento em que a gente já fazia uma discussão muito importante com os jovens de que leitura e escrita precisam caminhar juntas. Porque se, por um lado, quando a gente encontra na palavra escrita palavras que conseguem trazer uma dor que parecia que era só nossa, e aí estou falando de todas as dores, né? Também a dor de amor. Então, a gente encontra na palavra que já foi registrada uma dor que parecia que era só nossa, e a gente começa a entender que elas são dores da humanidade. Então, ela já está lá escrita. Mas como é importante a gente colocar também a nossa no papel. Nós, de Parelheiros, né, que é o lugar onde Carolina Maria de Jesus terminou os seus dias, Carolina, que foi tão conhecida pelos seus diários, embora tenha escrito outros gêneros literários, a gente falou, olha, a gente tem aqui essa nossa ancestra dizendo para a gente sobre a importância da gente colocar os textos no papel. E, em 2020, veio, né, um desejo da gente escrever o primeiro livro dos bebês de Parelheiros. A gente tem se denominado como a família leitora de Parelheiros. A gente percebeu que hoje a gente está construindo uma ancestralidade literária num território que até 13 anos atrás não tinha nenhuma biblioteca, nem pública nem comunitária. Hoje a gente já tem o gesto da leitura a ser imitado. A gente vê crianças se juntando com a turminha e fazendo, né, uma leitura, mesmo ela tendo 5 anos e ainda não sendo leitora da palavra, mas ela já viu isso acontecer muito no bairro. E aí a gente fala, vamos. Aí fomos lá, chamamos o João Carrascosa, que é um dos autores parceiros da nossa biblioteca. João, você daria uma formação para a gente sobre prosa poética, sobre poesia? Ele falou, topo. Juliana Monteiro, você dá uma formação para a gente sobre fotografia, porque a gente conheceu o movimento Nati per Leggere, que é um movimento no norte da Itália de médicos que começaram a estudar o impacto da leitura no desenvolvimento dos bebês. E eles fazem o atendimento médico a partir de livros, a partir da literatura. A gente começou a estudar tudo que eles tinham lá, traduzir, chamamos para vir conversar conosco, e a gente falou, pronto. Vamos comprar o livro deles. Mas depois a gente falou, vamos comprar o livro lá do pessoal da Itália, que é o Guarda que Fatia, né? Olha que carinha. Com as carinhas de lá, e se a gente fizer o nosso? E aí a gente começou a fazer uma formação em fotografia. Veio a pandemia
a formação teve que ser toda pelo Zoom. Então, imagina, né? Aprender a usar a plataforma, aprender a fotografar com celular, 60 pessoas. E a gente conseguiu. Então, a gente fez toda a formação literária, foi uma gestação de 10 meses. Alguém falou que é gestação de girafa. Falei, então tá bom, a gente nasceu grande. Foram 10 meses com essa formação, e aí a gente nasceu, né, o Nascidos para Ler, no melhor lugar para se viver, que tem esse nome porque, em 2008, Parelheiros foi considerado o pior lugar da cidade de São Paulo, com os piores índices de desenvolvimento humano. E a gente decidiu que lá vai virar o melhor lugar para se nascer e viver. E aí o livro ele foi constituído... Aqui, a Carla, você foi do júri? Carla Mausch? Não. A gente convidou várias pessoas da área do livro e da leitura para nos ajudar a fazer a seleção das fotografias e dos textos. Todos os textos têm autoria coletiva. A gente começou, cada um escrevia os textos, aí tinha um grupo que fazia a leitura para a gente. Depois a gente fez questão de que os livros virassem livros, os textos coletivos, e conseguimos um parceiro que proporcionou a produção dos livros, e todos os bebês de Parelheiros, quando eles nascem, recebem já o livro. A gente tem uma maternidade literária, que fica ao lado da maternidade de Interlagos, que chama Casa do Meio do Caminho, porque os bebês de Parelheiros nasciam no meio do caminho, porque a maternidade é muito longe dos bairros de Barragem, Colônia e Nova América. Então, para eles pararem de nascer na rua, no meio do caminho, a gente criou uma casa que chama No Meio do Caminho. Então, fica lá, e agora a maternidade nos autorizou a abrir uma porta, e aí não vai precisar nem mais para a rua. Sai do meio do caminho, já entra na maternidade, e o bebê nasce lá. E recebe os livros. Então, você tem, né, as fotografias dos bebês, porque um bebê reconhece o outro bebê. Então, tem bebê sorrindo, bebê chorando, bebê brincando. Vou ler aqui um dos textos, né, que tem uma das crianças da comunidade, que tem algumas deficiências, entre elas a síndrome de Down. E o texto é: cheguei. E agora? Por onde começar? O melhor eu já tenho. Carinho. Isso não pode faltar. Que é um texto que caberia para qualquer foto, né? Mas aqui está trazendo para a gente essa reflexão. Agora, a gente conseguiu, eu estava querendo encontrar a Carla Mausch, que é da Mais Diferenças, que é uma organização que tem feito muita diferença no nosso país, porque a gente conseguiu, né, num edital, esse livro foi selecionado para ser distribuído no Centro de Educação Infantil da cidade de São Paulo. E um desejo que nós tínhamos era de criar acessibilidade para esses livros. A Mais Diferenças fez, né, foi quem coordenou e produziu todo o processo de acessibilidade do Leia para uma Criança. E eu aprendi, numa das formações com a Carla, que a criança ela vai encontrando os jeitos de comunicar o texto com as outras crianças. Então, nós queremos envolver as crianças de Parelheiros para a construção da acessibilidade para esse livro, que é uma construção que traz uma oportunidade de leituras para a imagem, de outras leituras para o texto, porque a gente não pode perder as oportunidades de formação de uma comunidade como mediadora. Uma das páginas desse livro está dizendo assim: quem lê aqui em Parelheiros? Aí tem as cozinheiras, as mães, os professores, o pessoal do cemitério, todo mundo. Então, a gente quer que todo mundo seja mediador. Nem todo mundo vai fazer uma pós em literatura e mediação de leitura. Então, esses saberes precisam estar na mão da comunidade. Então, está anunciado, cheio de testemunhas, não tem mais jeito, Carla. Vai sair. Esse livro é de 2022 ou 23? Esse livro aqui é de 22. 22. É porque eu não recebi. Vocês lembraram de mandar para a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil? Olha só, a gente mandou para algumas pessoas, acho que não. É uma pena. Eu estou pensando porque haveria a chance até de um prêmio, eventualmente, né? Estaria concorrendo. Né? Então, vai ter o próximo. O próximo, a gente já começou o próximo, que é Haikai para Gente Miúda. A gente começou a mapear, a Mariana Zanetti
é a ilustradora, que a gente sai catando todo mundo. E os jovens estão mapeando as flores e folhas de Parelheiros. Aí a gente vai ter todo um trabalho com a ilustradora, né, Mariana Zanetti, e uma formação em haikais. Aí a gente vai mandar o próximo. Porque dá visibilidade, circula bastante, né, com a coisa do prêmio. Mas esse é teu, tá? Vou te dar esse. Agora o choro valeu, então, né? Um choro indireto. Eu tenho tão pouco livro, mas eu ouço falar que era mais um. Continuamos, então? Você gostaria de acrescentar algo mais, Bel, nessa direção? Então, eu vou puxar mais 2 questões, aí vocês também vão agora interagindo aqui comigo. Eu ando com umas obsessões, como todos nós, né, quando a gente faz pesquisa e está ligado a questões. Eu tinha preparado uma fala talvez um pouquinho mais acadêmica, que era essa questão da educação, da literatura, mas eu já abandonei, mas tinha 2 outros pontos que eu estava mais inclinado a falar. Eu acho que o tipo de conversa que a gente está tendo aqui talvez se preste mais. Então, talvez algumas pessoas tenham lido, porque isso eu até já publiquei de uma certa forma, mas circula, como alguns circulam por áreas meio diferentes, tal, acho que vale a pena lembrar. Eu ando muito irritado com uma coisa que a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 5 mostrou. Né, escrevi um pouco sobre isso, mas eu queria até ouvir o que vocês pensam. Né? Porque no levantamento, essa foi a melhor pesquisa que se fez até agora, né? Ela varreu variáveis que nunca tinham sido contempladas, aspectos, temas, e, sobretudo, ganhou um módulo voltado especificamente para a literatura. Então, a gente começou a poder entender melhor, não é, como o brasileiro, ela é nacional, está lendo a literatura, etc. e tal. E uma coisa que me chocou muito, não é, foi um determinado momento que eu fiz um levantamento sistemático de todas as crianças e jovens que estavam presentes nos questionários, né, e havia muitas questões abertas, onde eram evocadas obras e autores. E eu fui me perguntar, então, quem são esses autores? Né? Eu fui para as obras também, mas as obras você tem uma tendência à pulverização muito grande, né? Porque, lógico, nacional, cada um fala um livro, mas a questão, quando você está lidando com os autores, como um autor, em princípio, tem vários livros, aí você começa a ter um desenho melhor. E fui me concentrar nesses autores. E fiquei muito chocado, eu vou falar a lista para vocês assim bem rapidamente, com o fato de que alguma coisa, assim, hoje nessa mesa, assim, que me importa mais nesse momento, quando a gente fala educação e literatura, eu estou pensando muito em mediação, né? Ainda que seja pensando mais na mediação escolar, há tantas outras, talvez importantíssimas, que a gente sabe, a da família e de 1000 instituições, a da biblioteca, mas no Brasil ainda, né, no grosso do país, a escolar acaba sendo muito forte, ela desempenha um papel muito grande. A gente sabe que depois de 20 anos de PNBE e agora o PNLD literário, etc. e tal, as bibliotecas do país estão abarrotadas de livros literários. A gente varia muito de região para região, mas você saiu de um estado, quando eu comecei a carreira, ou mesmo como aluno, que você ia em uma biblioteca, ela tinha 10 livrinhos lá num cantinho, ou nada da pior qualidade. Não, a gente tem muito, se compra muito livro, lógico, porque isso movimenta, é um capital enorme, né, o Estado comprando esses livros todos. Então, você dizer que não tem... Você pode ter distribuição desigual de livros, mas é quase impossível. Talvez assim, em lugares muito recônditos da Amazônia, do Nordeste, você vai achar uma cidadezinha que quase não tem livros, mas tem uma cobertura muito grande. Então, vem aquela questão, para quem mexe com literatura, quais são os autores de literatura infantil e juvenil, né, depois de tanto tempo que esses livros estão circulando, em princípio, nas bibliotecas, que estão no imaginário dos nossos leitores. E aí eu fiquei muito surpreso, porque quando os alunos que foram entrevistados, né, os entrevistados, as crianças e jovens, se pergunta para eles um nome de autor, um nome de uma obra, e de várias maneiras para que aquilo apareça, eu vou dizer uns nomes aqui para ver o que vocês acham. Olha, Lígia Bojunga, Marina Colassante, Ziraldo, Ricardo Azevedo, João Carlos Marinho, Silvia Ortoff, Estela Maris Rezende, Jorge Miguel Marinho, Joel Rufino dos Santos, Eliane Ganem, Heloísa Prieto, Daniel Munduruku, Ângela Lago, Roger Mello. Bom, eu fiz uma lista de 60 nomes. Vocês acham que esses autores estão no imaginário dos brasileiros? Não foram citados uma única vez.
é chocante. Né? Porque não foram citados, eles não aparecem, né, nas falas das crianças, eles indicam outros autores. Né? Então, vocês vejam, tanto para crianças quanto para jovens, rapidinho eu levantei 60 nomes, assim, aí fui lá, né, dei asas à imaginação, depois fui até de forma um pouquinho mais sistemática, desses grandes, desses que estão publicados no exterior, que vendem muito, que a gente sabe que nas compras governamentais, ou às vezes também outras, bancadas pela empresa privada. Então, eu, por exemplo, cheguei em cidades do interior de São Paulo, que encontrei na biblioteca, de uma forma muito triste, né, trancada num armário lá, perto da casinha do jardineiro, um armário, uma vez, que tinha toneladas de livros da Lígia Bojunga, intactos. Né? Então, o que está acontecendo aqui? Né? Certamente, a gente está investindo muito na compra de livros, o que é ótimo, né? Tem que movimentar todo esse sistema editorial, da cultura, de tudo, mas a contrapartida de investir nos mediadores para apresentar, porque não é nenhuma questão de, entre aspas, ensinar a ler, não é isso que a gente está cobrando, não é? Mas que pelo menos colocasse em circulação, porque a gente que trabalha com esses autores, que trabalha em outras instâncias, sabe o quanto eles são muito populares, né? Mesmo alguns outros ali que são best-sellers e vendem muito. Bom, eu falei nomes assim, imagina o Ziraldo não aparecer em nenhuma fala. É muito sintomático. Quer dizer, qualquer biblioteca tem toneladas de livros do Ziraldo que o governo comprou, né, em várias instâncias. Então, João, a minha primeira provocação é quem essa. que aparece, afinal de contas? Olha, muitos nomes estrangeiros e uma pulverização, alguns poucos que não estão aqui, e muitas vezes com é que agora eu não estou com essa lista aqui, porque eu achei que essa era mais chocante, foi a que eu peguei rapidinho lá. Mas um ou outro assim que é evocado, muitos nomes estrangeiros, mas veja quanta gente ficou de fora. Não é? Mas o que eu queria te dizer é que, de qualquer forma, os outros que aparecem, também você não tem muitas citações, 2, 3 no máximo, você não chega a ter 10, 15 para 1. Né? Bem pulverizado, isso também é significativo. Então, essa era uma primeira provocação, que vocês me ajudem a discutir um pouco isso. Né? E a segunda, que também acho que a gente fazer um trabalho assim meio de espírito de porco, né? Porque tudo que a gente quer é que entre muitos livros nas bibliotecas e tenha muitos, dá para acabar tudo. Tá, então vou falar bem rápido, para vocês poderem debater. Temos 10 minutos. Então, uma coisa que tem me chocado muito andando pelas bibliotecas escolares é a quantidade de livros que tem. Então, a gente saiu, estou falando muito do estado de São Paulo, mas também já fui para outros estados. Que, mais recentemente, eu tenho trabalhado com as bibliotecas do estado de São Paulo e das escolas estaduais. Então, é bom que eu não faça generalização, não é que eu não acompanho a situação da prefeitura, e conheço muitas bibliotecas de escolas particulares, tanto das mais famosas quanto aquelas que não chegam a ser referência. Mas uma coisa que tem chamado a atenção é entrar numa biblioteca escolar, que muitas vezes mal se poderia chamar de biblioteca escolar, porque ela pode ser um quartinho de despejo, ela pode ser uma sala de aula que não está sendo utilizada, pode ser um almoxarifado, pode nos lugares mais loucos. E você encontra muitos desses autores, alguns também outras histórias em formato de HQ, né, de história em quadrinhos. Você chega a encontrar, eu vou falar para vocês, vão falar que eu estou mentindo, 160, 180 exemplares de um mesmo livro. Isso é um absurdo. Numa escola, às vezes de médio porte, numa história. Quer dizer, isso significaria que você está colocando na mão para ler ao mesmo tempo, para desenvolver, então, uma fantástica atividade, 5 salas lendo a mesma obra. Né? Isso é ruim? Em princípio, não, isso é um luxo. Né? Mas a questão é que isso não é feito. Esses livros todos, então eu fui no extremo, mas tem muitos livros que chegam assim com muitos exemplares e eles estão, infelizmente, quase todos intocados. Né? Nos piores casos, estão nas próprias caixas de papelão, com a fita, né, adesiva. Em outros casos, eles, se há espaço, estão numa gaveta de armário de ferro ou estão numa prateleira escondida, mas o grosso desses livros está intocado. Então, está na hora da gente colocar a boca no trombone e falar, sim, vamos continuar comprando livros, entupindo de livros as escolas do Brasil. Eu sei que São Paulo deve ser uma situação mais confortável em relação às outras, mas não dá mais para não levar a sério a questão da mediação. Quer dizer, a gente
não é, alguém não está assumindo esse papel, né? Há situações que são tragicamente caricaturais, não é? A própria palavra da pessoa que vai para a Biblioteca Escolar do Estado de São Paulo é um funcionário readaptado, né? Só isso já mostra o não carinho com que está sendo tratada a literatura e a leitura. Quer dizer, eu encontrei casos assim que a pessoa não tem é tão readaptada que fisicamente ela não consegue pegar um livro na prateleira. Como que essa pessoa vai ser mediadora de leitura? A menos que ela tivesse um auxiliar, às vezes a pessoa até gosta de ler, tem boa vontade, mas assim, temos um descompasso muito grande entre o que se compra de livros nesse país, e livros de boa qualidade, na maior parte das vezes, esquecendo um pouco que nos últimos 4 anos aí, acho que algumas coisinhas, né, muito fracas escaparam, inevitavelmente, apesar do esforço da maior parte dos avaliadores, mas agora está na hora da gente dar esse salto, porque senão a gente está vivendo uma mentira. Quer dizer, compra-se livros, impulsiona-se a economia, mas não se formam leitores, né? E quando você faz uma intervenção, tenho feito, alunos meus, e você reorganiza esses livros, você põe na mão dos estudantes, eles ficam chocados, em primeiro lugar de ter, porque eles não tinham nem visto. E quando vêm, ficam alucinados, porque os livros são escolhidos a dedo, eles são escolhidos pela qualidade literária, mas são escolhidos também pela popularidade. Então, agora a palavra está com vocês, que eu falei muito. Eu só queria ilustrar essa sua fala com uma experiência que eu tive numa escola pública municipal, aqui em São Paulo, em que fui convidado para ir para a escola e os alunos não tinham lido, mas os professores me convidaram, sabiam que eu era escritor, para falar um pouquinho. E aí, quando eu chego, era no pátio, assim, tinha acho que umas 300 crianças e tal. E um pouco, como que eu vou falar aqui para essas 300 crianças? E aí eu falei assim, quem aqui gosta de ler? Sei lá, aquelas perguntas que você não devia ter feito. Daí quase ninguém levanta a mão e eu olhei para o lado, tinha uma biblioteca, né, escrito biblioteca na porta. Eu falei, mas gente, olha aqui a biblioteca, não sei o que lá. E eu vi que começou a ter um burburinho entre os professores atrás de mim, assim, né? E aí uma menininha levantou a mão, assim, 7, 8 anos, levantou a mão. Daí eu falei, só um minutinho, você já vai falar. Daí quando ela falou, eu quero falar. Daí ela pegou, veio até mim, pegou o microfone da minha mão e falou assim, tem a biblioteca, mas só fica fechada, eu nunca consigo entrar lá. E aí aquilo causou algo desconfortável, né? na escola inteira, tal. Então isso, quer dizer, isso é não estou aqui nem julgando, porque eu sei que há muitos problemas que podem ter acontecido para que a biblioteca ficasse fechada, né? Porque a gente sabe do sucateamento, da educação, etc. É uma generalização que eu vou falar, perigosa, e posso até ser preso por isso. Mas eu não acho que tem sido dado o peso necessário à biblioteca ou sala de leitura em quase nenhum nível. Tem 1000 honrosas exceções, felizmente, e a gente vai se alimentar delas. Sim. Mas, como regra geral, isso que você fala, e a menininha é o rei está nu. É exatamente a Matilda, isso. Né? É a Matilda que surgiu do nada. A própria. E antes, eu não queria perder a brincadeira, porque a Bel falou que os bebês comem livros. Esse livro meu, a propaganda, esse livro meu aqui, As 1000 Histórias de Manuela, a Manuela come os livros. É sobre a história de uma menina que come os livros, que devorava os livros de fantasia e de suspense, gostava dos livros mais azedos, tal. Então tem muito a ver com essa questão das crianças. Depois te dou um também. Bel, agora o encerramento. Eu sei que a gente está com você, estourando o tempo aqui, né? É isso, mas Bel, por favor. Que delícia, vê? Assim que a gente vai constituindo o nosso acervo afetivo, né? Com essas indicações, dos encontros com os autores. Acho essa questão da mediação, sem dúvida, João, é a questão central, né? E eu fico sempre pensando, né? Como é que a gente proporciona momentos prazerosos de leitura com os educadores das escolas, né? Nós temos colocado isso também como essencial, porque a gente que descobriu o prazer que é ler, conversar sobre as leituras, virou caminho sem volta para a gente. Sem volta. Em qualquer lugar que a gente esteja, na academia, na festa, na biblioteca, na casa da gente, isso virou a nossa vida, né? Como pode ser que para a escola, né, isso não pegue?
E aí a gente vai ver um monte de gente que não lê mesmo, né? Não lê, não tem tempo para fazer isso. Eu sei que nos territórios menores fica mais fácil da gente fazer isso acontecer, então a gente tem insistido, né, em ter momentos de leitura para os educadores, para as educadoras, para perceberem, elas se admiram quando elas encontram ex-alunos delas que viraram referência em mediação de leitura na nossa cidade. Fala, você nem gostava de ler? E então poder conversar sobre isso. Como é que eu aprendi a gostar de ler? Né? Como é que eu descobri esse lugar? E aí, às vezes, a gente fica em nome de uma série de coisas, né? Não quer perder tempo lendo. Não, porque tem a reunião, porque tem que... Não vamos gastar tempo lendo. E, às vezes, aquele tempo que a gente gasta, né, na mediação poderia tirar aí o velcro de um monte de caixa que está abandonada dentro das escolas. Então, o que eu diria é isso, né, que a gente perca tempo lendo, né, porque em algum lugar, né, isso vai ser irreversível depois. E mais, né, que a gente possa ter esse espaço para falar de mediação de leitura, espaço para os estudantes escolherem livros, porque muitas vezes, né, por mais criteriosa que aconteceu essa seleção que está lá, a gente sabe o quanto é formador você poder comprar o seu livro. Então, como é que a gente investe em formação para os estudantes e depois eles poderem vir numa feira como essa e poder encontrar as editoras, poder procurar os livros? Isso é transformador, porque quando isso acontece, ele quer que aconteça com o irmão mais novo, ele quer que isso aconteça com o vizinho. Então, acho que a gente precisa olhar mais para essas coisas que transformam de verdade e começar a repetir, né? Começar a repeti-las. E também políticas públicas, né, Bel? Porque Exato, realmente tem um problema aí que não se cuida de um polo, outro polo, mas fica faltando... Não, e como política pública mesmo, porque... se a gente pega isso, né, na cidade de São Paulo, todas as salas de leitura, e fazer disso uma proposta mesmo, vamos ver o que funciona. E você está falando da prefeitura, que tem salas de leitura. Hoje no Estado, não. Quer dizer, você está com as bibliotecas aí acho que é um lotadas. investimento na formação de mediadores, né, de uma maneira... mas formar e garantir a pessoa que faça não só lá. formar Devia ver o cargo. Para o né? diploma, né, mas formar e colocar isso em prática. Né? Aí a falta é a prática. Né? E até só para finalizar mesmo, que você falou da política pública, eu ia falar disso. Né? No Plano Municipal do Livro da Leitura de São Paulo, quando você vai lá e olha os anexos, tem propostas. Nós juntamos, a Rede Litera Sampa, 120 crianças na Biblioteca Monteiro Lobato, para que as crianças apresentassem as suas propostas para o Plano Municipal do Livro da Leitura. Está lá no anexo as propostas das crianças. Entre elas estavam biblioteca aberta o tempo todo. E vinha uma explicação, porque nem toda criança gosta de correr no recreio. Tem gente que gosta de ficar sentada lendo. Está lá no nosso plano da cidade de São Paulo. Então, assim, a gente olhar para essas coisas. Uma das sugestões que está lá no plano das crianças, que todo ônibus indique por quais bibliotecas ele passa. Incrível. Porque eles falavam, uma criança falava assim, olha, o ônibus que eu pego com a minha mãe, ele fala que passa pelo shopping center, mas não fala que passa na biblioteca. Nossa, a gente tem que ouvir então, isso de uma criança. Então, a gente tem coisas simples. E está lá, está na nossa lei, no anexo. Obrigada, gente, por essa manhã. Agradecemos a todos. Essa notícia foi boa. Eu ainda pensei assim, nossa, estamos falando tanto de exclusão, excluímos as pessoas de falar. Eu estava me sentindo culpado aqui. Acho que é agradecer esse papo, agradecer vocês. Foi ótimo. Por tantas falas e tantas coisas que foram importantes, que eu aprendi muito aqui. Criamos uma sintonia improvisada, porque não... Ah, ótimo, porque é o livro, não é um livro, é o livro. Tá, então fazer aqui uma propagandinha também. Depois você fala desse teu outro livro também. Você já falou da menina que come. Eu já falei de um...
Já falei de Eu um, você falo do falou de outro. Então, esse livro aqui, que é Parelheiros, Idas e Vindas, Idas e Vidas, Ler, Viajar e Mover-se em uma Biblioteca Comunitária, que é uma história de mobilidades, né? Mobilidades proporcionadas pela literatura. É o resultado do meu mestrado, que foi construído todo o projeto junto com os jovens. No livro eles escrevem, né? O pós-fácil é deles. E a gente começou a olhar como é que uma biblioteca ela promove, né, ela possibilita o movimento de corpos, de objetos, de imagens e de imaginários. De corpos, que a nossa biblioteca ela ficou num cemitério durante 11 anos, né? A gente ocupou a Casa do Coveiro, então muita gente ia nos visitar pelo inusitado de uma biblioteca no cemitério, mas também o inusitado da existência de um Brasil que lê, né? Porque às vezes a gente olha só o Brasil que não lê. E ali tinha um Brasil que lê. Também uma mobilidade de livros, né? Livros que chegavam para a gente, que nós fomos construindo os critérios, mas depois a gente também começa a escrever livros e fazer os nossos livros circularem. Objetos, né? Essa biblioteca recebeu a mesa, o computador do Luiz Rufato, os quadros da sala de trabalho do Rufato, porque os objetos começam também a circular. As imagens, as pessoas que nos fotografavam, a imagem da biblioteca que começa a circular também pela cidade, pelo país, e o imaginário, porque a gente começa a sonhar, né? O que é um espaço leitor, o que é a mediação de leitura. E aí eu começo a olhar 11 anos dessa biblioteca a partir dessas mobilidades, né? Levei isso para o turismo, até para fazer uma provocação dentro do turismo, de que uma biblioteca ela não é só um ponto turístico estático, né? Que você vai lá, tira foto e joga. Não, ela se movimenta, né? Tem toda essa mobilidade acontecendo. E aí a Solis Luna e o Selo Emília me chamaram para fazer isso virar um livro. Eu tinha dúvidas, porque eu falava, será? Não já está lá na dissertação? Mas virou uma coisa muito interessante, né? Porque aí ele, como livro, ele vai alcançando outras pessoas. O lançamento foi em Parelheiros. E no dia do lançamento, essa dissertação ela tem uma parte que chama Trocas de Turbantes, que é a parte que eu escrevi para esse lugar da ativista da leitura, né? Que é uma acadêmica, mas é uma ativista. É uma parte escrita para minha mãe, para o meu pai, para as mães de Parelheiros. E aí o lançamento foi em Parelheiros e tinha uma fila. A gente juntou mais de 100 pessoas no dia do lançamento. E lá hoje a gente tem 4 bibliotecas. A biblioteca do cemitério não está lá, porque escolheram ampliar a área de sepultura, preferiram a morte do que a literatura. E aí a gente, mais de 100 pessoas, e tinha gente lá com dinheirinho amassadinho na mão. E eu, quando eu vi aquilo, eu falei, Rafael, não é para vender, nem para Dona Yara, nem para Dona Cida. E aí, porque a gente vai ter na biblioteca. Se elas querem ver o livro, está na biblioteca. Mas aí chegou, a Dona Yara falou, não, eu vou comprar, porque eu quero ter um livro que fala da nossa região. E aí faltava 50 centavos, a gente falou, tudo bem. Ela falou não, aí atravessou a rua e foi pegar 50 centavos emprestado. Então, a gente está falando de dignidade também, da gente conseguir, né, ter... A comunidade se sente dona também desse livro, que a gente vai reverter toda a venda dos nossos livros todos, né, são 3 hoje que a gente tem, para o reflorescimento da biblioteca. Porque a gente perdeu o cemitério. Obrigada, Mel, que você trouxe essa lembrança, para dar essa boa notícia e convocar aqui. A gente ganhou um terreno nas proximidades da biblioteca, um terreno enorme, que a gente está chamando lá de todos os nossos sonhos, porque a ideia é ter não só a biblioteca, mas ter um espaço para cinema, porque hoje a gente vê cinema na quadra, que é o único lugar que a gente tem. A gente leva a São Paulo companhia de dança, eles têm que dançar na quadra, porque a gente também não tem nenhum palco, porque nós estamos no fundão de Parelheiros. E aí a gente ganhou esse terreno, um terreno de uma empresa privada que plantou pinos e colocou uma árvore que não é nativa numa região que virou área de proteção ambiental. Então eles têm que tirar os pinos. Aí eles decidiram doar o terreno para a gente.
E eles vão tirar o pinus e nós vamos plantar 10.639 árvores em dezembro. 10.639 é o número da lei contra o racismo na educação, né, sobre a história da África. Então, nós vamos fazer um plantio antirracista em dezembro. E a gente, porque na periferia também se tiram as árvores, né? E a gente quer o direito ao verde, o direito a árvores nativas. E a gente vai tentar entrar no Guinness Book. A gente quer plantar tudo isso em 10 minutos. Então, a gente precisa de muita gente. Então, coloquem na agenda. Leva muda. Então, a gente já está fazendo um berçário de mudas. Então, a gente vai dar essa notícia, estão começando a separar a área do berçário, porque a gente precisa colocar lá, né, uma boa parte das mudas. Vamos ter que já deixar os buracos abertos, para em 10 minutos vai ter que ser assim. Pegou, enfiou, fechou, né? As crianças vão começar agora a fazer as bolinhas, né, de semente, que aí eles vão jogar com estilingue, principalmente as plantas, né, as árvores que pegam assim, né? Então estão fazendo as palotas de semente, eles chamam lá. E aí em dezembro a gente vai anunciar, a gente precisa de muita gente da leitura para fazer esse plantio. E essa madeira que vão tirar de lá vai ficar para vocês? Vocês vão poder Não, usar? Não, a gente conseguiu, eles mesmos, a própria empresa indicou uma empresa que compra essa madeira. A gente até vai ficar com uma parte, porque a gente vai fazer um cercado de IPs na área, porque o terreno é nosso e da Cooperapas, que é a cooperativa de orgânicos. Então, a gente vai fazer uma cerca viva, né, de IPs. Então, eles vão deixar aqueles tocos lá, que eu não sei como chama, porque eu não entendo de tudo, né? Só a matemática que foi para a literatura e agora plantio de árvore é muito assunto. Então, tem uma outra turma lá que cuida disso. Então, vai ter essa parte aí do plantio. A gente fechou com o Museu da Pessoa, a gente vai ter uma floresta de gente. A gente vai ter uma floresta, aí vai ser um plantio de árvores de pessoas da cena literária. Então, vai ter lá a história dessas pessoas no museu, o QR Code, a árvore delas lá para a gente construir esse caminho, porque foi todo mundo que tem sustentado, né, essa história da literatura. Então, na agenda, primeira semana de dezembro, se tudo der certo, eles estão lá agora, vão começar a tirar as árvores, demora 6 meses a retirada, e dezembro a gente quer fazer o plantio. Também quem mora no interior, viu, vem para a gente plantar a árvore. Bem, é isso então? Tá, obrigado pela paciência de vocês. Ótimo dia para nós.